E aí galera, tudo bem? Muito legal sempre estar falando com vocês, ainda mais que hoje eu escolhi um vídeo assim, muito que vai dar o que falar, bem polêmico. Eu achei um vídeo do nosso atual presidente do Brasil, Michel Temer, quando ele estava fazendo a campanha para a presidência da Dilma, né? Ele era o vice-presidente da Dilma, e rola aí um boato no meio evangélico que o nosso atual presidente, esse camarada que está aqui, ele é satanista, mexe com ocultismo, magia negra e tal, e os evangélicos aí comentam isso e tudo mais, e afinal de contas, Temer, ele é ou não é satanista? Né? Então eu peguei aqui o vídeo e fiz a análise não verbal desse vídeo que Temer afirma que não é satanista, que ele não é ocultista, que ele não mexe com essas coisas, né? E assim, a gente vai fazer essa análise e eu quero que você preste bastante atenção. Já tenho falado em outros vídeos, a linguagem não verbal é uma ciência, gente, é uma ciência. Não é falácia, não é coisa da minha cabeça. Você pode pesquisar PNL, você pode pesquisar neurociência, você pode pesquisar em livros de linguagem não verbal. É algo embasado, né? Nós não nos comunicamos apenas pelo poder verbal, né? A maioria hoje já é comprovado que mais de 80% de toda a nossa comunicação é verbal. Comunicamos pelos olhos, pelas microexpressões faciais, pelas mãos, pela postura do corpo, né? Pela maneira como nos vestimos. Então nós temos uma série de maneiras de nos comunicar e nós temos que treinar a nossa percepção para saber se aquilo que se fala é aquilo que se quer dizer. Se aquilo que se fala é realmente aquilo que nós temos que entender como verdade. Então, eu peguei esse vídeo para tentar desvendar a linguagem não verbal do nosso atual presidente, Michel Temer. E eu cheguei aqui a algumas conclusões que eu quero falar antes de começar a fazer essa linguagem não verbal desse vídeo do Temer. Primeira coisa, pessoal, isso aqui é um vídeo que não foi uma entrevista feita assim de bate-pronto, né? Meter o microfone ali no pescoço do Temer, no rosto do Temer e pedir para ele dar a resposta. Isso aqui foi uma entrevista agendada, estudada, né? E na linguagem não verbal, quanto mais a pessoa ensaia as respostas, ensaia o movimento. O Temer, ele é um político com mais de 40 anos de vida pública. Então ele é treinado. Os políticos, eles são treinados a falar, a se posicionar, a gesticular e tudo mais. Eles conhecem a linguagem não verbal, eles conhecem PNL, eles contratam profissionais dessa área, eles contratam pessoas especialistas para ensiná-los a se comportar em situações como esta. Então fica muito difícil você analisar o camarada, qualquer pessoa, qualquer político é muito difícil, porque eles são treinados, eles treinaram as respostas, eles treinam os movimentos do corpo, justamente para passar aquilo que eles querem dizer, tá? Então essa é a primeira dificuldade desse vídeo. A segunda dificuldade é que o nosso querido presidente é um homem que tem botox, né? Então a pessoa que tem botox é muito complicado. Por quê? Porque o botox ele tira as microexpressões do rosto. A pessoa fica com aquela cara assim, né? Tá chovendo e vou tirar meu pai da forca, com a mesma expressão assim. O cara não tem microexpressão assim, como eu tenho, ó, pé de galinha, mexe aqui a sobrancelha, faz esse negócio aqui com a sobrancelha e tal. Temer não tem isso. Ele é pólido, assim, parece que passaram massa na cara e dificulta o nosso trabalho, né, como especialista de linguagem não verbal. Terceira coisa, Temer ele tem um temperamento racional. Então ele é alguém que ele reduz o máximo possível das emoções e o máximo possível dos instintos e tenta manter tudo na racionalidade. Ele é um advogado,
alguém acostumado a racionalizar. Então quem racionaliza normalmente não tem muitas expressões, né? Ele é muito pólido e é muito calmo. Então junta que ele é treinado, macaco velho, junta que ele tem botox, junta que foi uma entrevista ensaiada, né, editada, então uma entrevista que foi realmente reduzida, dificulta a peça. Mas eu consegui saber se o camarada é ocultista ou não é. Quer saber? Quer saber? Antes de saber, dá um like. Aí, uma curtida, se inscreva aí no nosso canal. Escreva aqui embaixo depois do vídeo se você curtiu, não curtiu, se você achou legal, não achou legal, se continua, se para. Manda aí sua sugestão para a gente estar fazendo, e também sabendo que isso faz parte de um curso chamado Linguagem Não Verbal, que vai ensinar você a arte da persuasão. Quer saber mais? O e-mail está aqui, manda um e-mail. Sarjão, quero saber aí sobre o curso, eu vou mandar as informações para você, mas chega de blá blá blá, vamos analisar aqui então o nosso presidente. Então, antes de começar, acontece algo bem interessante. Eu quero que você preste atenção nessa área aqui do Temer, porque ele vai fazer algo muito legal. Ó, vai começar a entrevista. Deixa eu ver aqui como é que tá o som. Deixa eu aumentar aqui. Isso, pra vocês ouvirem o que foi falado. Beleza? Põe no máximo aqui. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? O Temer começou tchuf. O que é isso aqui, ó? Né? Aquela posição, parece que aquelas fotinhos de escola, né? Que sentava fazia assim, lembra? Então, o Temer faz isso aqui, ó. Ele trava os dedos. Ele significa, eu já sei o que eu vou falar. Tá tudo comigo, tá dominado. Né? Então isso aqui significa que ele tem uma postura de saber exatamente o que dizer, como dizer, da forma como vai falar. Então, essa pergunta ele já sabia qual era, e ele já tinha ensaiado uma resposta, e já estava tudo dentro do script. Então ele aqui toma uma posição de dono da situação, aquele que sabe o que vai falar. Mas é interessante que ela começa perguntando assim para ele: o senhor já foi em um centro de umbanda e tal? E ele vai fazer assim com a cabeça: não, nunca fui. Na linguagem não verbal você vai dizer: realmente, ele disse não, e o inconsciente dele, né, confirmou. O pessoal fala. Quando eu falo assim: você vai na minha casa amanhã? Vou. Eu falei com a minha boca que ia, mas o meu pescoço disse que não, meu rosto disse que não. Né? Você gosta de mim? Gosto. Né? Então acontece muito isso. Se reparar, você vai ver que as pessoas fazem muito isso. Mas ele fala: você já foi em centro espiritual? Ele fala: não, mas acontece algo, vou deixar rolar para você ver. Ele pisca os olhos mais rápido quando ele fala o não. Significa que o não aqui está ensaiado, mas o inconsciente piscou. O que isso significa? Que ele vai em centro de espírita, umbanda, magia negra, essas coisas e tal? Não sei. Se ele frequenta, não. Mas com certeza ele já foi. Como político, já visitou esses lugares, já conversou com líderes religiosos, já foi lá, né, pedir voto e blá blá blá. Então isso aqui é por isso que não é congruente o que ele disse. Você já frequentou? Ele disse não, talvez não como participante do culto, né, em si, das religiões afro, que eu quero dizer aqui, gente, eu respeito demais, tá bom? Vocês e aqui não vem aqui, porque o pessoal do YouTube gosta muito de polemizar e tal. Não tô aqui falando nada de religião, não. Tô falando da linguagem não verbal do nosso amigo Temer. Só isso, tá ok? Então ele vai falar não, mas ele piscou o olhinho rapidinho, porque com certeza ele já foi pedir voto, conversar com o pessoal lá, né, como político, advogado. Então, óbvio que em algum momento ele foi, né? Mas ele quis dizer que não, já para limpar a barra com os evangélicos de primeira, ele já quer fazer isso. Quer ver? Presta atenção aqui, ó. Alguma sessão de umbanda? Não, nunca frequentei centro espírita. Não, frequentou, já foi. Beleza? Vamos lá. Sessão de umbanda, né? Desde a minha infância, né? E cresci. Olha, desde a minha infância eu já fui, cresci. Ele faz isso algumas vezes, né? É um tique que ele tem, um tique nervoso. Quando ele vai falar algo que ele não quer, ele faz né? Ele dá um negócio assim, umas travadas, sabe?
Então ele faz a primeira vez aqui e a parte que ele vai fazer mais. Então desde a minha infância, não é bem isso. Eu estou falando isso porque isso está ensaiado, tá? Então vamos lá. Com uma grande força cristã. Sou católico e... Então, desde a minha infância eu tenho uma grande força cristã, sou católico, cortou, né? Então, o que significa, pessoal? Toda vez que a gente fala de religião, a religião ela fica numa área do nosso cérebro que ela vai mexer diretamente nas nossas emoções, diretamente. Então, já viu quando alguém fala da religião, alguém que segue uma religião, ou se você lembrar quando você era criança, ia lá, fazia primeira comunhão, catecismo, tal, essas coisas todas, isso sempre vai trazer uma emoção na gente. Então ele fala assim, desde criança eu recebi os princípios cristãos e tal, eu sou católico. Ele não fala assim, nossa, eu cresci, fui na padre tal, na igreja tal, e eu fui coroinha. Ele foi pólido, tá? Vamos lá, então ele já corta a situação e vai, sou católico, e já corta, pronto. Ele quer limpar a barra com os evangélicos. Na verdade, nessa época, ele estava candidato junto com a Dilma, como eu disse, então ele queria limpar a barra porque são 55 milhões de evangélicos no Brasil, elege um presidente da República. Então ele tinha que limpar a barra com os evangélicos para ver se ele conseguia angariar uns votinhos. Então está indo bem, congruente com o que ele queria dizer, né? Mas não está bem congruente com a verdade. Ele pode até seguir os princípios cristãos, mas ele não aprendeu na igreja. Com certeza o pai e a mãe dele ensinaram os princípios para ele na casa dele, ou ele aprendeu de outra fonte, mas ele aqui de primeira já me dá a entender que ele não tem lá muita intimidade com a religião institucionalizada. Ele pode ser católico, não praticante, como existe milhões de pessoas católicas não praticantes no Brasil, aquelas pessoas se denominam católicas, mas não necessariamente frequentam a igreja, né? Tem os seus princípios cristãos, tem aí a sua moral, a sua ética e tudo mais, né? A sua índole, isso aí a gente não entra em discussão, né? A gente sabe disso, que não é isso que faz o caráter de uma pessoa, se ela frequenta ou não uma religião. Mas aqui no caso, me parece que ele não tem lá muita intimidade com a religião organizada, né? Ir na igreja todo domingo, aquela coisinha, né, burocrática. Não, ele aprendeu com o pai e com a mãe, a família, com os princípios, isso aí eu não quero entrar, isso aí a gente julga de outra, não estou aqui para julgar isso, tá? Mas vamos lá. Então, ele disse, sou católico, e corta, e interessante que já vai para um outro ponto da entrevista que é muito interessante também. Vamos lá. Ó, eu nunca frequentei, e ele levanta o dedo em riste. Dedo em riste quer dizer, estão ouvindo, evangélicos? Estão ouvindo? Eu nunca fui em centro espírita, eu sigo os princípios cristãos, e ele vai dizer assim, e o lugar que eu mais frequentei foram as igrejas evangélicas, com os pastores, meus amigos, que me chamavam para dar uma palavra. E normalmente os evangélicos falam isso, que não vai chamar alguém para dar um discurso, pregar e tal, dar uma palavra. Então ele usa um termo evangélico para criar um gatilho de conexão. Isso a gente chama de rapport. Ele tenta fazer um rapport, ele tenta se identificar com o interlocutor, com quem está vendo e dizer, puxa, ele foi dar uma palavra. Vamos lá ver o nosso querido presidente falar. Do estado de São Paulo, foram as igrejas evangélicas. Ó, dedinho riste, igreja evangélica. Vamos lá. Os pastores, meus amigos, me levavam para dar uma palavra. Dá uma palavra. Ficava extremamente admirado como os evangélicos prestam um serviço extraordinário à sociedade brasileira. Por que pregam? Aí ele vai começar a discursar. Então, vai falar que os evangélicos prestam um grande serviço e pá, porque eles pregam os princípios que são os princípios dele. Ó, o cara é bom pra caramba. Vamos lá. Valores que nós todos sabemos. Os valores cristãos, que, como disse, constituem a pauta da minha conduta. Interessante que Deus me mandou aqui para... Agora que vem. Eu acho que quando Deus me mandou aqui para a Câmara, porque na época ele ainda era deputado, ele faz aí ele vai entregar uma coisa bem interessante, que vai estar congruente com o que eu falei e com ele quis dizer. Ele faz o seguinte, ele põe uma mão sobre a outra, então ele repousa sobre si mesmo. Isso aqui significa vaidade, né? Já viu a Miss como fica com a mãozinha assim?
é a vaidade. Então ele põe uma mão sobre a outra e ele vai crescendo feito um pavão, e aqui ele abre um risinho. Quando ele fala a Deus, ele faz assim com a mão, ó. Quando Deus me mandou aqui, e ele cresce e dá um sorrisinho. Sabe o que isso significa, gente? Deus nada, eu estou aqui pelo meu próprio esforço. É isso que ele quis dizer, tá? Não estou dizendo que ele não acredita em Deus, nada. Estou querendo dizer o seguinte, que ele acredita piamente que ele está aqui porque ele foi pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação dele. O Temer é um homem vaidoso, né? Ele tem uma vaidade muito aflorada. E olha aqui o que ele vai fazer, ó. Vou passar lentamente para você pegar. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai subindo, ó, tá vendo? E ele abre um sorrisinho aqui. Vamos lá, ó. E ele abre um sorriso. Então ele vai atrás assim, vai. Então como Deus me colocou aqui, e aí ele vai abrir um sorriso, se encher e se inflar, como quem dizendo, foi eu que vim pra cá. Quer ver? Vou voltar aqui a cena, para você ver como ela tá bem congruente. Vamos lá. Se eu consigo voltar aqui. Trabalhar comigo eram todos evangélicos. Ih, botei tudo. Vamos pegar tudo de novo, vai lá. Participou de alguma sessão de Umbanda? Não, nunca frequentei sessão espírita, nunca frequentei sessão de Umbanda, né? Desde a minha infância, né? Eu fui criado e cresci com uma grande força cristã. Sou católico e o que eu mais frequentei no estado de São Paulo foram as igrejas evangélicas, os pastores, meus amigos. E agora, presta atenção que ele vai inflar. Como Deus me mandou aqui, ele põe a mãozinha assim, Deus não, e ele se infla. Vamos ver. Falavam para dar uma palavra, mas eu ficava extremamente admirado como os evangélicos prestam um serviço extraordinário à sociedade brasileira, porque pregam os valores que nós temos, os valores cristãos, que, como disse, constituem a pauta da minha conduta. Interessante, acho que Deus me mandou aqui para a Câmara dos Deputados. Ele dá até um sorrisinho. Olha aqui. Ó. Deus me mandou aqui. Vamos lá. E aí... Cheguei aqui... E ele faz de novo. E aí ele vai dizer assim... Todas as pessoas que trabalham para mim aqui na Câmara são evangélicos. Mas ele vai balançar a cabecinha de não. Agora o não está congruente. Por quê? Óbvio, gente, que não é todo mundo que trabalha com ele que é evangélico, né? Ele falou isso para criar a tal conexão, a empatia com o público evangélico, né? Se ele estivesse falando para católico, ele ia dizer, pessoas que trabalham comigo são católicos. Se ele estivesse falando, sei lá, qualquer religião, né? Um budista, um shintoísta, ele ia achar alguém lá que é da religião para tentar criar isso. Então ele fala, todo mundo que trabalha comigo é evangélico, e ele só que não com a cabeça. Presta atenção. Tratei as pessoas que não trabalhavam comigo, eram todos evangélicos. Eram todos evangélicos, todos evangélicos. Claro que não, nem todo mundo que trabalha com ele é evangélico, né? A gente sabe disso, natural. Vamos lá. No meu gabinete são todos evangélicos. A Lúcia Godoy... Aí ele começa a apresentar o pessoal lá. Trabalha com ele. Trabalha comigo há 16 anos. O Leandro, Maranata, trabalha comigo há 8 anos. A Larissa, é batista também, trabalha comigo há 8 anos. Uau. O Júlio Bono, que é meu assessor, um dos principais assessores que tenho, trabalha comigo há quase 20 anos. E ele é adventista. O Edson, meu motorista, é batista, trabalha comigo há mais de 8, 10 anos. De modo que eu tenho um grupo de evangélicos que trabalham comigo e que fazem mais do que trabalhar comigo. Você sabe que a Lúcia, muitas vezes, organiza orações aqui no meu gabinete para me dar conforto. Ele fala assim, a Lúcia organiza orações aqui no meu gabinete para me dar conforto. Vocês ficam falando que eu sou satanista. Tem até oração aqui para me dar conforto. Entenderam o que ele quis dizer? Escuta aí, vocês, seus evangélicos fofoqueiros. Vocês ficam falando aí que eu sou satanista e tem oração aqui para me dar conforto. Vamos lá. Não é? E este amparo, esse conforto, realmente eles se realizam na minha alma, no meu desempenho profissional, no meu desempenho político. Né? Para não deixar dúvida quanto a isso. Não, agora, para não deixar dúvida que eu sou satanista, eu vou deixar o telefone no meu gabinete e você fala comigo. Presidente, para. Tá achando que
Gente, telefone do gabinete de qualquer deputado você pode pegar, tem na internet, você pode ligar seu vereador, seu deputado estadual, seu deputado federal, tem um e-mail deles. Isso não é favor nenhum que o Temer está fazendo. Para não restar dúvida, eu vou deixar o telefone no meu gabinete. Desculpa, isso não está ligado a nada. Isso não significa nada. Significa que ele vai deixar o telefone dele, como qualquer deputado, e você como cidadão, independente da sua religião, independente do seu credo, independente do que você acredita, você tem o direito de ligar para o seu deputado, de mandar aí um e-mail para ele, um WhatsApp, o que você quiser, ele é obrigado, tá? Mas ele fala, para não restar dúvida que eu sou satanista, tá aqui o telefone do meu, disse nada. Mas vamos lá. Pedir a você, que está me vendo e ouvindo, o número do meu gabinete, o prefixo é 61, anota aí. Sabe, Brasília, telefone 32155964. Se eu não estiver aqui, estará um destes. Se eu não estiver aqui, estará um desses evangélicos, e ele abre um sorrisinho de canto de boca dizendo assim, eu não vou estar aqui não. Eu não vou estar aqui, tá? Então, se você ligar aqui e eu não estiver, fala com um dos evangélicos que eles vão te atender. E ele abre um sorrisinho dizendo, não vem não, porque eu não vou estar aqui. É isso que ele está querendo dizer. Quer saber se eu estou falando a verdade? Liga lá para ver se ele te atende. Vamos lá. Que vão atendê-lo e encaminhar as suas... Vão encaminhar. Não encaminha nada não, as suas petições. Não encaminha as suas petições. Tá? Vão encaminhar. Não encaminha. Vamos lá. As suas reivindicações. Pronto. Na situação. É isso aí, agora já caiu da Patrícia Leles. Se você não viu, pode ir lá assistir dessa moça também, Patrícia Leles, tem da Xuxa, tem de algumas pessoas que eu coloquei. Então, galera, tá aí nosso presidente Michel Temer. O que eu tirei dessa conclusão? O Temer não tem lá muita afinidade com a religião organizada, tá? Então, provavelmente, ele não frequenta igrejas, né, de uma maneira litúrgica. Se ele tem algum princípio cristão, ele aprendeu na sua casa, com seus pais e de outra maneira, porque ele não demonstrou aí muita afinidade, e esse vídeo obviamente foi feito para um cunho político, para tentar limpar a barra, e isso aí é natural entre os políticos. Legal? Um abraço, deixa aí o seu joinha, pode escrever aqui embaixo o que você achou desse vídeo e manda para mim aí algumas ideias. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso de leitura não verbal e de persuasão, o e-mail tá aqui, sabedoria.emocional@gmail.com. Vai lá no Facebook, tem outras coisas bem legais no Facebook, palestra, foto, coisas que eu escrevo, vídeos que eu coloco só no Facebook. Vai lá, me ajuda aí com o seu like. Beleza? Beijo no coração, desejo paz e prosperidade.